Bom, já temos então a Carmen Silva, coordenadora do Movimento do Sem Teto do Centro. Ela é uma das referências da luta por moradia aqui no Brasil. Oi, Carmen, um prazer te receber, tudo bom? Olá, Ah, deu uma travada no tudo áudio bem? e na Vocês estão me imagem. ouvindo bem? Agora Foi voltou. agora, voltou. Outra. Tô te ouvindo, você nos ouve Tô. também, Carmen? Uhum. Tô ouvindo Boa sim, noite, tá tudo Carmen. bem. Maravilha. Carmen, deixa eu perguntar, eu queria Oi. começar conversando com você sobre um vídeo que Sim. circulou nas redes sociais durante essa semana. Se eu não me engano, foi na sexta-feira esse vídeo. Causou revolta, porque é um absurdo de fato. É uma conversa ali entre Bia Dória, a mulher do governador João Dória, aqui de São Paulo, e Val Sim. Marchiori, que é uma socialite, enfim, as duas ali estão no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede ali do governo do estado, e estão conversando, tiram a máscara, eu já peguei, eu posso ficar sem máscara, e a Bia Dória daí fala sobre pessoas em situação da rua, e ela diz que as pessoas não podem dar marmita para essas pessoas, porque essas pessoas precisam sair das ruas, porque nesse momento as ruas são atrativas. E é de fato um absurdo uma fala como essa. Está vendo, inclusive, Ai, essas meu imagens Deus. desse vídeo que circula nas redes. Eu sei que o movimento do Sem Teto do Centro, inclusive, tem um trabalho de fornecer marmita para as pessoas em situação de rua, tem essa ação solidária de levar alimento para quem não tem. E eu queria saber como que você viu essa cena, como que te causou tudo isso? Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente. Olá, boa noite a todas e todos, tá? Obrigada ao convite da TVT. Eu queria ressaltar aqui que também sou coordenadora estadual da CMP, né? E nós temos aí, eu vi esse vídeo. Primeiramente, eu não acreditei, porque não tinha assim, eu fui ingênua em pensar que a Bia Dória deveria ter uma assessoria de imprensa, né? Que fizesse com que ela tivesse nas redes, falasse um pouco com mais consenso, né? Mas eu fiquei assim, vendo que são duas pessoas que passam por uma ignorância social total, né? Elas são ricas, né? Nunca passaram nenhuma necessidade e elas não sabem o mundo invisível, o quanto a fome em pleno século XXI ainda tem, né? Em plena capital de São Paulo. E dizer que elas é um total desconhecimento, inclusive até pelas consequências do que alguém vai para a rua, né? Ninguém vai para a rua porque quer, e uma das consequências é a falta de gestão do esposo dela, né? Porque se ele é um governador que fosse atento, ele trabalharia. Então, ela não deve ter se atentado que uma das causas de tanta gente na rua é a falta de gestão pública do governador João Dória. Do E olhar a falta de tempo sensível até também, para o né? outro, né? É um E a total falta de políticas desconhecimento, né? Ela públicas. não sabe, independente das pessoas estarem na rua ou não, até mesmo quem está em casa está sujeito a viver do suporte, né? Da solidariedade de outros, né? Porque agora com a pandemia, a sociedade civil, os movimentos sociais, foi quem chegou até essas pontas, justamente levando comida à mesa de centenas de milhares, né? Oi, Rafa? oi. Alô, parece que eu perdi o contato aqui. Você está me ouvindo, Thalita? Ah, não, ok. Eu, Estamos aqui de volta. Carmen, eu Eu queria que também você estou ouvindo. falasse. Eu queria que você falasse para a gente, para os nossos telespectadores, ouvintes, internautas, sobre o trabalho que vocês vêm realizando dentro das ocupações, não só na conscientização dos seus direitos, mas também na importância da mobilização e da solidariedade para enfrentar esse momento de pandemia. E aí eu queria saber contigo também sobre... A gente já sabe que as ocupações
elas vêm realizando já diversos movimentos para geração de renda, construção de cidadania. A gente tem recebido as informações do governo estadual, desse João Dória que você se referiu, falando sobre a flexibilização das medidas de controle social, de isolamento social, de afastamento social. E uma das coisas que ele disse se orgulhar de ter conseguido fazer foi manter a educação para as pessoas mesmo à distância. Vocês que vivem em ocupações, vocês que têm a necessidade de um serviço público como a educação, vocês têm recebido esse serviço efetivamente prestado pelo governo estadual? Como é que está a relação da educação nesse momento de pandemia pelas redes sociais ou pela internet, as aulas à distância? Olha, num país que, infelizmente, não preza educação, né, muito menos dá condições, né, inclusive de redes sociais, de que o cidadão tem acesso, o pouco que a gente teve acesso, porque os movimentos, as nossas ocupações, a gente sempre procurou priorizar que as famílias também tivessem acesso a uma rede de telefone, a uma rede de internet, mas isso não é todos, né, que tem essa condição. Então, primeiramente, essa questão aí do retorno, então até mesmo do ensino remoto, né? Não há preparação nem para as professoras, que dirá para os alunos, né? Tudo passa por uma falta de preventiva, né? Não se tem o ensino, a educação no país, ela é deslocada porque ela não tem nenhum incentivo, inclusive é um governo que retira recursos da educação. Então, nessa pandemia, a gente viu que não se estava preparado para ter essas aulas remotas, né? E nem tampouco não preparou nem os professores, que dirá os alunos. Agora, nós nas ocupações de alguns movimentos organizados, o que é que ocorre? Pelo incentivo de que o cidadão tem que ter acesso, como você falou mesmo na questão, a gente incentiva a geração de renda, então muitos das nossas ocupações, as famílias procuraram colocar uma internet, mas você sabe que a qualidade da internet também, ela é ruim, ela é escassa, e ainda mais com o uso excessivo, que tudo agora é pelas redes, né? Então, há uma grande dificuldade, e até mesmo pelas mães e os pais também terem que estar preocupados em ganhar, como dar sustentabilidade à sua família, muitas vezes não incentiva nem o filho também a pegar o computador. Muitos não tem um celular para que 3, 4 utilizem, né? Então, defasado, é um campo defasado, porque não tem investimento para a educação. Então, se não tem investimento para a educação, é óbvio que ninguém estaria preparado para ter essas aulas online, né? Nem os próprios professores das redes estaduais tiveram essa preparação, porque tem muitos professores aí que têm um celular, não tem um notebook, né? Então, muito menos os alunos também, as mães e os pais se prepararam. Então, dentro de um universo de 100%, a gente tem lá cerca de 20% que tem um notebook, né? Mas 80% utiliza o celular, que é para toda a família. Carmen, me corrija também se eu estiver errado. Eu sei que o movimento do Sem Teto do Centro tem cerca de 2.000 pessoas fazem parte do movimento, e desde o começo da pandemia, há notícias de apenas uma pessoa que foi infectada pela Covid-19, né? Como que vocês conseguiram isso? Que medidas que vocês adotaram nas ocupações entre os membros do movimento para conseguir isso? Olha, primeiramente, antes do Covid, até mesmo antes do Covid, quando a gente ocupa um prédio, ele está totalmente abandonado, cheio de escombros, de lixo, a primeira providência nossa é a higiene, né? Total desse local. Então, a gente sempre trabalhou com a questão da higiene. Com a pandemia, o primeiro posicionamento que nós tomamos foi suspender as atividades onde tivesse aglomerações, né? Essas atividades são as assembleias, são as reuniões, e o que nós fizemos também foi prevenir os moradores para que evitassem a muitas visitas. E nós providenciamos
primeiramente, foi incentivar e conscientizar quanto à questão do isolamento social e como a gente já tem essa adaptação de mediadores nos andares, a gente ficou um atento ao outro, qualquer sintoma que se tivesse, primeira coisa que a gente fazia era pedir para que a família ficasse isolada e a gente acionar o UBS. Uma segunda providência que tomamos foi em todas as portarias, uma pia, onde as pessoas ao entrar e sair lavassem as mãos, todos os andares com álcool em gel, e fomos até a UBS, né, que aqui é a UBS República, conversar com a supervisão, pedimos que fizesse uma vacinação em massa contra a gripe, né? Então, são ações que foram ajudando. E nós tivemos um caso, foi de uma criança, e quando nós tivemos esse caso, a primeira coisa que fizemos foi também isolar a mãe e a criança, e o pai e as outros, e o pai e os outros, o pai e os outros, os outros filhos, a gente deixou em um local separado. Nós sempre tivemos essa preocupação de que nas nossas ocupações não tivesse quantidades, né, e sim qualidades. Então, as famílias moram em espaços que realmente, num caso desse, ainda dá para socorrer, ainda dá para isolar. E também deixamos atentos, né? Aquela preocupação de um vizinho quanto ao outro estar atento. Agora, o que passa é a higienização. Inclusive, nós compramos vaporizadores e nós fizemos em todas as ocupações, e estamos estendendo isso aos cortiços aqui da região, nós fizemos higienização com a vaporização com amônia, né? Eu sei que isso não resolve, mas a gente também incentiva muitos moradores a usarem o tapete, o capacho na entrada com a cândida, né, para limpar os sapatos, o uso do álcool em gel, lavar as mãos. A gente está sempre incentivando, né, nessa conscientização. E estamos atentos Agora, também, qualquer sintoma, qualquer gripe, a gente já corre para pedir a pessoa para ficar isolada, né? E a gente já aciona o UBS também. agora, Carmen, me diga uma coisa: tanto as ocupações como os movimentos sociais ligados aos movimentos populares, como você falou da CMP, sempre tiveram uma posição de violência até do Estado, né? A tentativa de criminalizar os Uhum, movimentos sociais na ocupação sim. desses espaços. Nesse período de pandemia, houve, vamos dizer assim, uma trégua do Estado nessa tentativa de criminalizar os movimentos, ou eles continuam com a mesma política de tentar criminalizar vocês que ficam lutando por moradia, por solidariedade para as pessoas mais necessitadas? Olha, olha, a gente tem que ficar sempre atento, tá? A gente não acredita muito nessa questão de se estar quieto quanto aos movimentos. O que houve, a Prefeitura de São Paulo, ele viu que os movimentos sociais, a sociedade civil, investidores financeiros se uniram num pacto solidário, então nos chamaram, né, para também participar do Cidade Solidária, que é um pacto da prefeitura com os movimentos e a sociedade civil. Mas a gente tem visto aí muitos despejos nas caladas, tá? Acontecem muitos despejos, tá? E a gente tinha até pedido, quanto CMP, quanto as organizações aí nacionais, né? E junto com os órgãos de defensoria pública, junto com o próprio MP, pedindo que o TJ não acionasse, né, as reintegrações de posse. Mas a gente não pode dizer que não está essa movimentação de criminalização, porque nessa semana nós tivemos aí um caso, né, no Moinho, que foi a invasão da polícia e um jovem de 18 anos perdendo os movimentos das mãos, e a mesma tática que se usa nas quadras 37 e 38, que é ali no reduto que se apelidou, né, de Cracolândia. Então a gente vê que há uma sinalização que não é o respeito à pandemia. A gente teve várias reintegrações de posse, embora o apelo da OMS, o apelo do mundo inteiro é que se fique em casa, né? Mas que casa é essa que vai se ficar se o próprio TJ aciona uma reintegração de posse?
Então, a criminalização, ela nunca deixa de ser pertinente, né? Você, inclusive, comentou com a gente um pouquinho antes da gente começar aqui o programa, que a gente bateu um papo sobre essa questão da invisibilização, que como você passou a entender Isso. que essa invisibilização é ainda maior por conta dessa pandemia, né? Faltam alguns minutinhos só para a gente É, encerrar, mas eu queria que você finalizasse com isso, por favor. tá. Olha, eu confesso para vocês e para os ouvintes que mesmo nós que somos movimentos sociais, que estamos aí na ponta, né, brigando pelos direitos, para garantia de direitos, aí, com a pandemia apareceu um mundo totalmente invisível, né? A invisibilidade da vulnerabilidade que estavam restritas, escondidas, que são as subperiferias, né? E as subperiferias não estão tão distantes, tá? Se você, eu fiquei chocada, Jabaquara, que não é um bairro tão distante, né, da região central, tem um aspecto de desenvolvido, de que as pessoas estão bem, mas por trás das grandes avenidas de Jabaquara ainda se tem casas de palafitas, né? Ainda se tem pessoas morando em esgoto a céu aberto e muita gente passando fome. Se não fosse esse pacto, se não fosse a sociedade civil, os movimentos sociais se unirem no campo de solidariedade, muita gente a situação teria sido pior. Essa invisibilidade também traz as pessoas dos aluguéis, né? Os aluguéis caríssimos. Com a pandemia, isso aflorou. As pessoas que moram em coabitações, quantas pessoas moram? 4, 5, 6. Aí se fala do idoso que tinha que ficar separado dos netos, mas quem mora num cubículo pagando caríssimo? O que é que a gente descobriu também? As famílias não ser, elas montavam um acampamento aonde se está distribuindo comida na rua para poder ela ter o alimento e garantir o dinheiro para pagar o aluguel. Então ela paga o aluguel e vem comer nas doações da rua. Então é um mundo invisível que choca, né? E que mostra total despreparo e total falta de efetiva das políticas públicas de garantias de direito. E direitos simples, tá? Constitucionais, não só de moradia, como de saúde. Nós temos medo. Você fala de criminalização. Por que que nós providenciamos todo um aparato de ficar atento quanto à pandemia, né, quanto ao Covid dentro das ocupações? Porque se tivesse muitos casos de Covid, era capaz de dizer que foram os movimentos sociais que trouxeram o Covid para o Brasil, né? Que foram as invasões, como eles detonam. Então, muitas vezes a nossa prevenção é uma ação preventiva justamente para não ser criminalizada. Porque não passa pela cabeça da sociedade que todas essas pandemias são consequências da má gestão de governantes no Brasil inteiro, desde todas as esferas, desde o município, desde o estado, desde o governo federal. Um governo federal que não preveniu, que não incentivou seus cidadãos e que nem se preocupou, né? E que nem se preocupa. E a gente vê também nessa questão aí o que a elite brasileira pensa do pobre, né? Pensa do trabalhador de menor renda, né? Com o depoimento da Bia Dória e da Val, né? Eu não vi sentido nenhum, né? Para nós isso já é remanescente. A gente sabe o desprezo que a elite brasileira tem pelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, obviamente que Claro. esses governantes são todos de uma elite, sem se preocupar justamente com essa invisibilidade. E outra Sim. invisibilidade gritante são os 32 milhões de pessoas sem CPF. De quem é a culpa? Qual ministério é culpado, né? Por essas pessoas não terem CPF, se é um documento tão importante na vida de qualquer cidadão, né? Por que Claro. será? E só vem afirmar aquilo que os movimentos sociais sempre fizeram, que foi uma tratativa de cidadania, de preparar o cidadão para financiar uma casa. Nessa preparação do cidadão, a gente sempre, o primeiro cuidado foi que todos tivessem documento, porque órgãos que recebem bilhões, né, para fazer isso, nunca sequer se interessaram
de dar uma estatística que existem 32 milhões de brasileiros invisíveis. Por que só veio aflorar isso agora? Né? Então, é um mundo, Carmen realmente, a Silva. pandemia trouxe a invisibilidade. Carmen Silva, coordenadora do Movimento do Sem Teto, do Centro, da CMP também, da Central dos Movimentos Populares. Muito obrigada, Carmen, pela participação. Um beijo para você e boa noite.